Próximo exemplo. Considerando duas soluções aquosas. Solução A, com volume de 150 ml, tendo como soluto o KCl, que é o cloreto de potássio, cuja molaridade é 0,4 mols por litro. E uma solução B, que possui volume igual a 50 ml, tendo como soluto o K2SO4, que é o sulfato de potássio, cuja molaridade é 0,8 mols por litro. As soluções A e B são misturadas em um mesmo recipiente. A partir desses dados, precisamos calcular a molaridade da solução final em relação a cada um dos solutos e a molaridade da solução final em relação aos íons presentes na solução. Nesse exemplo, estamos diante de uma nova situação. São soluções de mesmo solvente, porém contendo solutos diferentes e que, ao serem misturados, não reagem entre si. Nesse caso, como poderemos efetuar os cálculos? Quando se misturam soluções contendo solutos diferentes, sem que ocorra reação química entre eles, a quantidade em mols de cada soluto ou a massa, antes e após a mistura, permanece inalterada, não muda. Tudo se passa como se cada solução individualmente sofresse uma diluição. Observe que o volume da solução final é a soma do volume da solução A com o volume da solução B, ou seja, 150 ml mais 50 ml, que resulta em 200 ml. Esse é o volume da solução final. E agora vamos aos cálculos para você compreender melhor. O N do KCl antes é igual ao N do KCl depois da mistura. Lembre-se, a quantidade em mols de cada soluto antes e após a mistura não é modificada. Sabendo que N, que é o número de mols, corresponde à molaridade vezes o volume da solução, precisamos apenas substituir os valores. Qual é a molaridade do KCl antes da mistura? 0,4 mols por litro. Qual é o volume do KCl antes da mistura? 0,15 litros. Qual é a molaridade do KCl após a mistura? Não sabemos. Qual é o volume do KCl após a mistura? 0,2 litros. Realizando os cálculos, nós podemos ver que a molaridade do KCl após a mistura é 0,3 mols por litro. Vamos agora ao cálculo da molaridade do K2SO4. Perceba que o raciocínio é o mesmo. Nós igualamos o número de mols do K2SO4 antes da mistura com o número de mols do K2SO4 após a mistura de soluções. Fazendo as devidas substituições, a molaridade do K2SO4 corresponde a 0,8 mols por litro, isso antes da mistura. O volume dele antes da mistura, 0,05 litros. A molaridade do K2SO4 não sabemos, isso após a mistura. E o volume dele após a mistura corresponde a 0,2 litros. Realizando os cálculos, a molaridade do K2SO4 após a mistura de soluções é igual a 0,2 mols por litro.
Item B, cálculo da concentração e quantidade de matéria, que é a molaridade, da solução resultante, que é a solução final, em relação aos íons presentes. Primeiramente, temos que efetuar a dissociação iônica do sal, que é o KCl, e essa dissociação resulta no íon K+, mais o íon Cl-. Nós acabamos de descobrir que a molaridade da solução final de KCl é 0,3 mols por litro. Mantendo essa proporção 1 para 1 para 1, concluiremos que a molaridade do K+ também será 0,3 mols por litro e a molaridade do Cl- também será 0,3 mols por litro. Por quê? Estamos mantendo a proporção da dissociação iônica do KCl. Observe agora a dissociação iônica do K2SO4. Veja que a proporção é diferente. Essa dissociação resulta em 2K+, justamente porque desse lado nós temos 2 potássios, mais um SO4, 2-. Então, a proporção é de 1 para 2 para 1. Sabendo disso, nós já verificamos que a molaridade do K2SO4 corresponde a 0,2 mols por litro. Mantendo a proporção, se desse lado temos 2 íons K+, então a molaridade será o dobro, 2 vezes 0,2, que dá 0,4 mols por litro. Já a molaridade do SO4 2- será 0,2, porque aqui nós temos o coeficiente estequiométrico correspondente a 1. E nós precisamos manter essa proporção da dissociação iônica. Vale ressaltar que se a gente fizesse uma dissociação iônica errada de cada sal, nós também iríamos errar a molaridade dos íons. Então, temos que ter bastante cuidado ao realizar a dissociação iônica de um sal. Retornando aqui para o esquema do exemplo, o KCl é o sal, ou seja, é o soluto da solução A. O K2SO4 é o soluto da solução B. E essas duas soluções foram misturadas. Após isso acontecer, nós realizamos o cálculo da molaridade da solução final e o cálculo da molaridade dos íons da solução final.